Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Emerson Cicarelli e juntamente com meu amigo, irmão PH, estamos aqui para mais um Cristosofando. E hoje, esse Cristosofando está um pouquinho diferente, bem descontraído, tranquilo, mas nunca abandonando a profundidade das Escrituras Sagradas. E você vai passar um tempinho conosco e dá aquele like legal, compartilha, envia para os seus amigos, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante e que vai te surpreender, vai render muito mais do que você imagina. Então fique conosco e bora cristosofar. Fala aí, PH. Fala meu amigo querido Emerson Cicarelli, estamos aqui para esse programa Cristosofando. Prazer estar aqui contigo, a sua companhia é fundamental aqui nessa página, esse programa que tem abrilhantado a sua maneira de pensar a filosofia, as escrituras sagradas, a teologia. Obrigado pela sua companhia, que o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado nesse programa. Sabe que semanalmente tem conteúdos especiais para você, sabe que nós temos trabalhado incessantemente para levar de forma gratuita todo esse conteúdo, mas se você quiser que esse canal continue crescendo, que esse canal alcance fronteiras sem fim, e você quiser patrocinar esse programa, entre em contato com a nossa produção. Você pode chamar aí no nosso direct, você pode chamar aí no Instagram também. Você que está no YouTube pode acessar o Instagram e falar com a nossa produção. O espaço está aberto para você divulgar os seus produtos e continuar abençoando esse trabalho. Emerson, esse tema de hoje, que a gente vai dialogar aqui, bater esse papo legal, é um tema profundo. A gente percebe que não tem essa abordagem dentro das academias cristãs. Inclusive, quando se fala, a gente já vai abrir o tema para vocês, quando se fala de filosofia, a igreja ela é mais atacada do que servida de bases para não só fazer uma apologética, mas a abordagem. Inclusive, dentro das escolas teológicas, da academia cristã, ela é muito rasa. A gente não vê um conteúdo filosófico aprofundado. Eu tenho dado aula de filosofia, de mitologia, de grego, e eu vejo que não tem tanta profundidade nas escrituras. Inclusive, é um apelo nessa inicial que eu faço para os diretores das faculdades de teologia fazerem uma revisão nas suas grades curriculares para que a filosofia, não só cristã, mas de âmbito geral, a língua grega e a mitologia, possa fazer parte dessa grade, porque depois desse programa, comigo e com meu amigo Emerson Cicarelli, você vai falar o seguinte: nós precisamos desse conteúdo aqui na nossa escola. Prazer estar contigo e é sempre bom falar. Prazer é sempre meu, PH. Mais um papo, mais um bate-papo. E hoje vamos de gregos e hebreus, mente versus coração. Bora. Hebraico bíblico e hebraico grego. É interessante isso que você acabou de mencionar, que existe uma certa resistência a respeito da filosofia dentro das academias cristãs. Acredito que isso acontece também, de forma errônea, mas acontece, porque em meados dos últimos séculos, do 14 em diante, acredito eu, a filosofia produziu alguns pensamentos ateus. E tudo aquilo que não é muito bem explicado, tudo aquilo que bate de frente com a fé cristã, muitas vezes não existe o diálogo, existe o banimento. Mas eu acredito que esse papo é um papo importantíssimo, e você sabe que o Cristosofando ele também está aberto a ateus, né? Determinado momento vamos receber alguns amigos, vamos receber algumas pessoas, porque ambos podem somar em determinado momento dentro de um conteúdo informativo. Mas esse assunto de hoje promete, ele vai ser muito interessante e é necessário, como você falou, o papel da filosofia dentro das academias teológicas, como também das línguas originais, sendo ela o grego clássico
e o hebraico bíblico. E esse assunto que você abordou é tão importante quando você fala de Nietzsche, você fala de... O terror dos pastores. Nossa, você fala Karl Marx, você vem trazendo Jean-Paul Sartre, você faz um levantamento, Russell... Schopenhauer. Exatamente. Então, eu debati com o cara e falei assim, ó, essa teologia Schopenhauer, eu olhei... Poxa, então ele disse que sua teologia era fatalista, hein? Porque... Schopenhauer, se eu não estiver enganado, Nietzsche leu Schopenhauer. Sim, sim. Schopenhauer é terrível. Muitos não conseguem entender a sua linha de pensamento, filósofo alemão. Então, quando a gente pega essa nova filosofia, ela não tem nada a ver com aquilo que nós vamos chamar do clássico da filosofia grega. É nessa viagem que nós iremos embarcar nesse programa Cristosofando, que está apenas começando. Manda a primeira que eu vou na sua. Bora lá que nós já estamos no barco. E esse negócio promete. A primeira. Pega leve, porque eu tô, né? Eu tô me engateando. Nada. Com você tem que ser uma certeira, porque... Então manda. Senão, vamos lá. PH, na sua opinião, e para os nossos queridos internautas, apoiadores do canal, poderem degustar. A Bíblia nos ensina o que é pensar ou nos ensina a pensar? Essa é uma pergunta muito inteligente. Inclusive, ela é 100% filosófica. Olha o que eu vou falar. Essa pergunta, ela é 100% filosófica. Eu vou fazer uma abordagem inicial baseada na filosofia clássica, e a partir dessa análise introdutória, eu gostaria que você viesse junto comigo, trazendo aquele pensamento dentro da cultura judaica, da filosofia judaica. Sim. Muita gente nem sabe que existe filosofia judaica, né? Então vamos trabalhar essa questão. Quando se fala de filosofia, e a gente vai citar Tales de Mileto, Egito, Tales de Mileto, Heródoto. Quando nós vamos falar de... O pessoal fala assim, ó, Aristóteles, voltando de trás para frente. Aristóteles, Platão e Sócrates. Sócrates, Platão e Aristóteles. Só que você buscou agora uma filosofia pré-socrática. É justamente isso. Então vamos trabalhar lá atrás, eu estou falando de 800 a.C., eu estou falando de Odisseia, eu estou falando eu estou falando de outra estrutura, não é? Quando você fala de filosofia moderna, o pessoal já fica perdido, fala assim, então isso aqui é filosofia. Não, epicureus, estoicos, o estoicismo, isso aí é novo. Filosofia clássica é outra história. Mas quando você vai definir o que é filosofia, Platão, Aristóteles, Sócrates e Platão entendiam que a filosofia era a única disciplina que te dava liberdade de pensar. Fazer filosofia, a filosofia ela é a ciência que constrói o pensamento. O filósofo é o amante da sabedoria dentro do termo grego. Exatamente. Ele é o que ama. Ele é o amigo da sabedoria. Então, ele anda, além de ele amar, ele anda junto com ela. Então, qual que era a primeira premissa dentro dessa questão da filosofia? É o seguinte, se você chegasse na escola de Platão, porque, na verdade, Sócrates nunca escreveu nada, mas Platão que pega as suas ideias, e aí ele vai discutir dentro dos diálogos, porque a filosofia nasce desse diálogo. O que nós estamos fazendo aqui é filosofia. O diálogo, inclusive o debate é a filosofia. Nós estamos só dialogando. Sim. Então, para Sócrates, o fato de você chegar na mesa, se eu fizer uma pergunta para você, você me mostrar uma pergunta pronta, isso já era rejeitado, você não passava na prova. Qual que é a ideia? Constrói a sua resposta. E isso nós aprendemos na escola de matemática. A aritmética, dentro da escola de Platão, ela vai nascer justamente do pensamento livre. A filosofia proíbe qualquer pensamento pronto. Ou seja, o que é isso? Quando você indaga alguém, você vai saber, e a professora, quando dava um exemplo, falava assim, chama o menino aqui na frente, como você chegou à conclusão dessa resposta? Isso é filosofia. Ou seja, como você construiu, de onde você tirou,
Quem te ensinou e quais são suas Uau. bases? A Bíblia nos ensina a pensar. Além de ensinar a pensar, ela ensina como pensar. Então, filosoficamente falando, a Bíblia segue o clássico da filosofia. E Jesus, e vai entrar na pergunta que eu tenho para fazer para você, e você pode comentar isso que eu estou dizendo, o seguinte, Jesus falava o seguinte, era tão importante não só a maêutica, mas o pensamento, o que você pensa sobre o que eu sei, o que você pensa sobre o que eu desenvolvo, o que você pensa sobre mim. É importante. A filosofia não aceita, não interessa o que você pensa de mim, pense de mim, está errado. Jesus falou assim, quem dizes tu que és o filho do homem? Ele era... Quem dizes que sou? Ele era o filho do homem, mas ele era quem mais? O que ele era? Então ele queria saber o que Pedro pensava, o que todo mundo estava pensando sobre ele, para saber a partir dali qual o diálogo ele iria estabelecer. Aí eu devolvo para o senhor dizendo o seguinte, quando alguém faz uma pergunta para nós, leigos, né? Não nós, mestres, sem demagogia. Quando um leigo faz uma pergunta e fala assim, o que você entende sobre o assunto? Significa que eu posso poupar o meu conhecimento e a minha energia. Se você souber muito, eu vou muito. Se você souber pouco, eu vou pouco. E olha, isso que você acaba de mencionar é muito profundo, porque o modelo que Sócrates deixa como legado, vamos dizer, embora não há escritos a respeito dele, é o poder da maêutica. Sim. E a maêutica de Sócrates, nós encontramos a mesma maneira de perguntar e questionar dentro dos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos tratam exatamente a mesma coisa. Jesus levava os seus discípulos, ou até que ele encontrava na rua, quem o parava no meio do caminho, a tirar as suas próprias conclusões daquilo que entendeu do que dizia a Escritura. Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Não conheces tu os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu ânimo, e amarás o teu próximo como você ama a ti mesmo. Só que quando nós entramos nesses atributos que Jesus apresenta, nós percebemos que isso vira um teorema. Isso vira uma apresentação, porque amar com toda a sua força é com atitude, é com ação. De todo o teu coração, aí nós entramos em algo muito profundo que vai dar uma ponte legal para a gente caminhar. Porque o conceito de entendimento dos gregos é totalmente diferente do conceito de entendimento dos hebreus. Por que à luz das escrituras do Antigo Testamento, nós percebemos que o texto bíblico diz assim, o Senhor Deus, ele sonda teu rim e ele sonda o teu coração. Para nós ocidentais, é algo um pouco assustador, porque para nós ocidentais, aonde fica o conhecimento? Aonde fica o pensamento? Na mente. Na mente. Então, muitas Bíblias hoje até mudaram a palavra para mente. Uhum. Mas dentro da concepção semita, e aí eu não falo só de hebreus, mas de todo o povo que vem da descendência de Shem, na verdade, para o povo hebreu, o entendimento morava no coração. Sim. Levável, né? Puxa, isso daí, então... Se nós formos descer por esse caminho de levável, lembrando que levável no hebraico é uma palavra arcaica, né? Uhum. Antiga, nós conseguimos entender por que Salomão, por exemplo, em Provérbios 4, 23, diz sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, entendimento, porque dele procede as decisões da vida. Provérbios 16:1, o coração do homem faz planos, mas a resposta final, ela vem da boca do Senhor. Agora, quando você vai para os evangelhos e você pega o mestre Galileu, você percebe ele dizendo assim, eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher e em seu coração, olhar para uma mulher, a cobiçar e em seu coração ter a cobiça, já pecou em adultério.
Para nós ocidentais fica o pensamento, mas espera aí, eu não toquei, eu não abracei, eu não beijei, eu não tive nenhuma proximidade corporal. É difícil para os ocidentais entender isso. Eu não tive nenhuma proximidade corporal, não nos despimos, e como que eu já estou em adultério? Porque dentro do consentimento, do pensamento judaico, o coração é o entendimento. Então, quando desce para o teu coração, vou falar algo que pode te chocar agora. Quando desce para o teu coração, nem mesmo os poderes celestiais podem fazer você voltar atrás. Meu Deus. A menos que haja techuvá, retorno, Sim. arrependimento, como aconteceu com os ninivitas. Mas se porventura não existiu o arrependimento dentro de você, nem a sua mãe, nem o seu pai, nem o seu amigo, nem o amor da sua vida, nem os teus filhos te fazem voltar atrás. Por quê? Porque dentro da tradição, coração é entendimento. O senhor acha que é por isso que em Lucas 6,45 e Mateus 12,34, em hebraico vai falar assim, Rapem daber mimel halev, fala a boca, que está cheio o coração. Sim. Isso é o mestre, né? Totalmente, porque o que eu falo a seu respeito é o que eu entendo de você. Sim. Quando eu te elogio, é porque o meu entendimento, o meu coração, na concepção semita, entendeu que você é uma boa pessoa. Por onde entraram as informações que me fizeram coletar quem é você? Visão e audição. E é interessante que essa concepção judaica de se conhecer alguém é o conceito mais moderno hoje sobre psicologia. Sim, porque totalmente. segundo a psicologia, tem 3 formas de você conhecer uma pessoa. Primeiro, pelo que ela fala, segundo as suas palavras faladas, pronunciadas. Sim. Depois, pelo que ela escreve, né? Segundo aquilo que você vai conhecer culturalmente a história dela, o que ela defende, e depois por suas ações, né? Isso está totalmente dentro do conceito judaico do desenvolvimento pessoal. E o senhor falou uma coisa que é interessante, essa ideia do rim. O senhor sabia que isso foi do Espírito Santo? Depois eu vou te mostrar uma coisa que ontem, só para eu concluir, ontem, minha advogada fez uma pergunta para mim nesse texto, eu vou te mostrar, você não vai acreditar. Ela falou assim, por que rim? Como que é essa ideia? Isso daí O coração é algo e rim, aí depois vai trabalhar da mente, o senhor levantou essa... questão. Dentro das doenças psicossomáticas, né, nós sabemos que o nosso corpo sente e absorve tudo aquilo que emocionalmente vemos e ouvimos. Cristo disse no Sermão das Bem-aventuranças o seguinte: os olhos são a candeia do corpo. Segura essa. Ele já falava de enfermidades psicossomáticas 2000 anos atrás. Os caras estão achando que tá descobrindo hoje, né? Se o teu olho for bom, todo o teu corpo, o repertório será bom. Se o teu olho for mau, quão grandes trevas terá. Busca e pesquisa a foto de um órgão enfermo. Uhum. Na maioria das vezes é escuro. Tipo um pulmão de um fumante que aparece na caixinha do cigarro. Exatamente. E dentro da linguagem psicossomática, estudei um pouco sobre isso, dentro da linguagem psicossomática, cada emoção ela está atrelada a um órgão do nosso corpo. Como, por exemplo, falta de perdão, mágoa, tristeza, pulmão. Uhum. Quantas pessoas que nunca colocaram um cigarro na boca já morreram de câncer de pulmão? Fígado, cirrose nervosa, nunca colocou uma gota de álcool na boca. E teve. No meio do pastorado, Uhum. mata. É, verdade. Agora, rim é uma coisa interessante, porque o rim ele está atrelado a medo e ele está atrelado à insegurança, dúvida, Fobia, incerteza. Então, quando Deus diz, eu sou aquele que sonda rins, eu sou aquele que sonda os seus medos. Não, peraí. Não, peraí. Você tá falando que
quando o texto está dizendo assim, o som do seu rim, Deus está dizendo assim, Som todas dos as seus suas medos, inseguranças. suas dúvidas, Meu Deus. inseguranças e aquilo que te perturbou e você não contou para ninguém. Porque quem vai ter acesso ao rim? Exatamente. O rim é a mãe do corpo. O rim é o que filtra tudo. Parando o rim, o que acontece com o corpo da pessoa? Então, o rim, ele filtra tudo aquilo que passa pelo seu corpo. Emocionalmente falando, dentro da linguagem do quadro psicossomático, ele está totalmente ligado a medo, angústia, dúvida e incertezas. Aquilo que você não controla. Então, por que rins e corações? Simplesmente porque coração é entendimento. E rim é onde caminha a área da insegurança, a área do medo, a área de tudo aquilo que você não controla. Então, o Santíssimo Akadosh Baruch Hu, bendito seja, Louvado seja ele controla, ele sonda o que você entende, o que você pretende fazer, mas ele sonda também aquilo que você não conta para ninguém e muitas vezes tem medo. Será que isso... Livro de Jó. Está atrelado também na sabedoria de Hebreus capítulo 4, versículo 12? Totalmente cirúrgico. Totalmente. Então, quando o Cristosofando visita o nome do autor, né, do consumador que deu o nome do programa, Cristosofando, o nosso papel é exatamente filosofar e entender aquilo que o mestre Galileu deixou. Muito bem. Então, se você tem uma boa visão de mundo, teu corpo vive mais. Cosmovisão. Excelente. Você está achando que é brincadeira? Isso aqui aí, né, meu? é Cristosofando. É só uma pergunta que leva você a pensar e também imaginar nós coisas. lembramos daquilo que Paulo diz, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como, PH? Como aí, amigo internauta? Como trabalhar essa ideia de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? E tem gente que não consegue entender esse texto. Só que, como você também é um pouquinho versado ali, muito por sinal, na tradição, existe uma palavra utilizada pelos sábios que é ganzu letová. Ganzu letová. Que é dito quando alguma coisa dá errada. E ganzu letová significa isto é para o bem. Sim. Então, essa psicologia positiva de olhar para o mundo buscando sempre enxergar o melhor até em uma adversidade, é algo que nós encontramos em toda a trajetória desse povo e que respalda também na pessoa de Jesus, ensinando como devemos olhar. É profundo e é o seguinte, eu falo, quando se tem conteúdo, se deixar, a gente fica só numa pergunta, a gente quer tentar expandir um pouquinho mais para vocês. E agora, minha vez, queria te fazer uma pergunta, o seguinte, é possível buscar uma sabedoria superior, porque tem sabedoria que é travestida, né? É possível buscar uma sabedoria superior, avançada, sem fazer questionamentos? Não. Você só recebe o que eu falo, acabou, mas você não pode perguntar nada, você não pode questionar nada. Como que é isso? Não é possível, e para poder tratar sobre esse assunto, vamos para Coelet. Sim. Vamos para Eclesiastes, capítulo de número 1. Eclesiastes, capítulo 1, verso 12. Eu, pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar, análise profunda, e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do céu, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto, meu Deus, aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não pode ser calculado. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um rei onde muitas pessoas, PH, não conseguem entender realmente o que é a sabedoria de Salomão.
Salomão ele se tornou um personagem bíblico dentro das igrejas que muitas vezes ele é tratado da mesma forma que a Arca de Noé é tratada dentro de algumas escolas dominicais. Não entenderam até hoje o real significado da arca. O real significado da arca, me perdoem os defensores dos animais, Pega leve. não é 100% salvar os animais. Deus salvou os animais, sabe por quê, PH? Porque ele sabia que 4.500 anos depois ia ter alguém que ia falar que Deus perverso que não salvou os animais. Claro, precisou da preservação dos animais? Precisou. Mas existia algo mais importante ali que em um outro programa que nós venhamos falar de dilúvio, eu vou explicar, que era a preservação humana daquela família. E dentro de 1 ano e 10 dias que eles ficaram na arca, PH, 1 ano e 10 dias, Deus fez com que eles aprendessem a voltar a conviver entre si. Porque quando o mundo é destruído em Gênesis 6, é porque as pessoas desaprenderam a conviver. E uma tomava o espaço da outra. Quando você entra em Kohelet, eu vejo muita pessoa tratando a sabedoria de Salomão como divina. E a sabedoria de Salomão nunca foi divina. A sabedoria de Salomão é prática. Acha para mim, PH, dentro de Provérbios, uma espiritualidade de Salomão, um anjo aparecendo, ele falando com Deus? Não, muito pelo contrário. Ele é bem racional, né? O livro é com Horma. Uhum. Horma. A diferença de Horma e Sofia. Sim. Enquanto Sofia é a sabedoria da investigação, meu Deus. Entra. A sabedoria da profundidade. A sabedoria do ser. A sabedoria de investigar por que existe dor no mundo. Se há um Deus bom, o que é o homem, o que é a natureza. Isso é Sofia. É a linha que você nos trouxe com muita propriedade. Os gregos, eles analisavam, desciam com profundidade, querendo respostas. Sim. Salomão, não. A Horma, não. A Horma é prática. Uhum. A Horma é aplicável. A Horma é Torá. Inclusive, não cortando o senhor, mas ó a diferença. A filosofia vai surgir já a partir de uma pergunta dizendo o seguinte: por que o mundo é mundo? Exatamente. A cultura e a tradição judaica diz o mundo é o mundo porque o Eterno é criador dele. Exatamente. É diferente o ponto Exatamente. E quando você entra em Horma, você tem uma prova clássica e básica de que a sabedoria de Salomão é aplicável. Você pega ali a passagem das duas mulheres, para não falar um outro termo, Sim. onde, sinceramente, me perdoem, não existe espiritualidade nenhuma ali. Uhum. Inclusive, é até bom que o senhor está levantando essa questão. Tem muito pastor, né, muito obreiro, fazendo encontro de casais, trabalhando nessa questão. Como Pelo se fosse... amor de Deus, de maneira nenhuma. Os caras estão fazendo isso aí. O que nós temos? Nós temos um o nome rei. pra preservar aí, mas... Nós temos um rei que acabou de ser levantado. Uhum. O contexto histórico é fundamental. Um né? rei que oferece sacrifício a Deus, um número sacrificial que ninguém ofereceu, e Deus aparece para ele em sonho, segundo a tradição, e lhe pergunta o que ele deseja. Deus lhe dá sabedoria. Mas quando você pede algo a Deus, Deus não te dá sem primeiro te exercitar. E aí você, como bom hebraísta que é, sabe que no hebraico moderno, a raiz da palavra fé, emuná, ela também está ligada a exercício. Sim. Exatamente. Então, na verdade, aí, nesse caso... A fé precisa ser exercitada. Exatamente. A fé precisa carregar pesos. Então, vamos lá, fardos. Então, vamos lá. Você quer ser sábio? Para eu te tornar sábio, eu tenho que te dar problema. Para eu te tornar sábio, eu tenho que te dar adversidades. E essa mente é tão judaica que tem uma obra de um rabino chamado Newton Bonder. Não sei se você conhece. Sim, conheço. O segredo judaico de resolução de problemas. Exatamente. Essa é a mente judaica. Exatamente. Você pega ali, por exemplo, o Pirkei Avot. Você pega o Pirkei Avot, uma obra clássica de Mussar. A pergunta que foi feita a Rabi Eliezer, se eu não estiver enganado. Quem é forte? Uhum. Aquele que domina a si mesmo. Quem é rico? Aquele que se contenta com o que tem. Quem é sábio? Aquele que resolve problemas.
e aquele que, quando vê um problema lá na frente, se desvia dele. Então, enquanto no Ocidente a sabedoria para muitos é falar bonito, é ter cabelo branco, é ler muitos livros, não. A sabedoria, a Hormá é... Eu tenho duas mães, não conheço os pais, não conheço a índole, que era das piores. Uma está dizendo que é dela, a outra está dizendo que também é dela. Ninguém briga pelo bebê morto, porque lembra que tem um bebê morto na história? Ninguém quer dar enterro pro bebê morto. Já devia estar roxo, fedendo, em rigor mortis. Mas todo mundo quer o vivo. Beleza. É para jogar o quê? O bebê? O bebê. Tá bom. Vocês querem que eu descubra quem é a mãe ou vocês querem o bebê? Tem que saber perguntar. Exatamente. Cheguei a estar na pergunta. Né? Eu quero o bebê. Tá bom, dá a espada. Se fosse hoje... Já era. A hora que ele levanta, o que eu entendo, ele observa comportamento. Uma chorando desesperada, não, dá o bebê para ela, dá o bebê para ela. A outra, nem meu, nem seu, nem meu, nem seu. Ele observa comportamento. Dá o bebê para aquela. Por quê? Porque sua verdadeira mãe prefere ver vivo no braço da outra, do que morto. Então, praticidade. Praticidade. Sabedoria de salomônica é prática. Você quer um cara mais sábio que Salomão? Embora os haters vão me atacar, mas é Bíblia. Daniel. Vai. Fala para mim a sabedoria de Daniel que resolvia problemas espirituais. Não, o Daniel era 10 vezes mais sábio, né? Porque é uma sabedoria espiritual. Que vem a sabedoria de Salomão, ela não vem para escrever. A sabedoria de Salomão é para reinar. E até o momento que ele obedeceu a linha, você sabe que ele foi muito bem, porque Israel foi uma potência nos dias dele. Sim. Então, dentro dessa pergunta, se você não questiona, como é que você aprende? Até porque é o seguinte, que as pessoas estão fazendo? Muitas igrejas, muitos seminários, eles fecham a porta da sabedoria porque eles querem, a todo custo, colocar na mente das pessoas a forma única de se pensar a partir daquele ponto de exclusividade. Ou eles seja, querem que você acredite do jeito que eles acreditam. É só aquilo ali. Então, na verdade, isso tem atrapalhado. Porque quando chega na minha mão, chega na sua, se a gente mostrar um pontinho fora da curva, além de ser taxado como herege ou não ortodoxo, na verdade, eu falo o seguinte, um aluno meu do básico pega muito aluno bacharel em teologia aí, normalmente faz destrói. Passar vergonha. Então, essa é uma questão muito profunda e eu queria convidar você a curtir, compartilhar, comentar aqui. Eu vou lançar uma bomba. A gente nunca lançou nenhuma bomba ainda. Vamos lançar a primeira? Vamos. Eu e o Emerson Cicarelli queremos saber se você topa fazer um curso de filosofia grega, filosofia judaica, sabedoria milenar. Mussar. Olha só o que a gente vai lançar aqui. Primeiro, quem fizer a pré-matrícula desse curso, pode ser à distância ou presencial na Zona Norte de São Paulo, você vai aprender muito sobre hebraico, vai aprender muito sobre grego, vai aprender muito sobre filosofia, vai aprender muita coisa mesmo. Vai ser algo profundo e sobrenatural. Você comenta aqui, eu quero, que a gente vai mandar uma mensagem aí no seu direct e você vai crescer demais. Curto, rápido e objetivo para fazer você elevar o seu intelecto. O que você acha que vai ser isso aí? Sucesso vai ou não? Ser top das galáxias e... Tem em algum lugar ou só tem aqui? Só aqui. Só aqui vai ser algo tremendo. E aproveitando que a gente está falando de coisas profundas, me veio uma dúvida aqui, que eu já ouvi a opinião de muitos, mas queria ouvir a sua também. Pessoal, a gente vai dar um salto agora do Antigo Testamento para o Novo. E é assim. Mas é assim que as coisas decorrem e eu quero falar com você sobre o evangelho mais profundo, mas ao mesmo tempo mais questionado dos quatro, que é o evangelho de João. Até pela data que foi escrito, alguns dizem que foi escrito 100 depois de Cristo, outros chegam a dar até 200 depois de Cristo, autoria de Clemente de Roma, isso não vem ao caso agora, mas sim o conteúdo, PH. Na sua opinião, o Evangelho de João
Ele é um tratado filosófico? Cara, que pergunta sensacional. Até o Fábio que tá dormindo ali acordou depois dessa aqui. Olha só, se eu tô aqui, nós tá vendo Tá tudo. doidinho pra pular aqui, esse aí eu exatamente. conheço. Querido, olha só, essa pergunta que o senhor faz, ela é uma pergunta que eu tenho trabalhado ao longo de alguns anos com os meus alunos. Quando eu dou aula de cristologia, eu trabalho essa pergunta como um trabalho de 10 páginas, 20 páginas. Esse é um ensaio de um livro. Quando você pega Evangelho Catioanis Ina Ina. Ó o brabo. Evangelho de Ó o acordo brabo. com João. Ele abusa porque ele já é mestre em grego e eu estou cursando o grego. Então o homem rasga no bizantino. No grego bizantino, o grego clássico que a igreja lia. O homem não fala cai. Nossos amigos vão ficar loucos com a gente. Não, então, o homem não fala cai, o homem fala que. Eu brigo com todo mundo, se for, eu não vou citar nome aqui, mas assim, todo mundo que está na internet no Brasil com relação ao grego bíblico, que eu tô nessa história há 15 anos, muitos deles nem pensavam em dar aula de grego ainda, eu já pegava no pé da pronúncia, já dessa ideia da pronúncia moderna. Então, quando você pega o Evangelho de acordo com João 1:1, Enarre, enrologos. Enarre, enrologos, cairologos, infroston, teon, caifios, enrologos. Esse evangelho, todo mundo, na verdade, no berço filosófico, existia um ápice de abordagem. Hoje, se você vai fazer uma tese de mestrado, se você vai fazer um tratado de doutorado, vai apresentar um trabalho, vai escrever um livro, se você falar de amor, os analistas, a bancada, fala que você está copiando e você está sem tema. Fala que você está sem assunto. Fala que você está sem tópico. No período de João, entre 85 e 90, você tem uma estrutura que, na verdade, muitos já tinham tecido sobre não apenas do amor, ágape, não apenas dessa estrutura. Sem querer te cortar, Claro. PH, o grego ele tem acho que 4 ou 5 maneiras de você falar de amor, não é isso? Ou até mais, no Sim, moderno. de forma mais ampla, você tem o amor ágape, você tem o amor eros, você tem o amor storge dentro das comunidades católicas. Não era muito utilizado dentro das comunidades cristãs. E o amor fileo, né? Philos, essa ideia da amizade. De Philemon. Exatamente. Aqui em português não fala eu te amo, pelo contexto, se alguém ouvir de fora, pega esses desavisados, vai falar que nós somos homossexuais. Mas dentro do contexto, quem olha fala assim, esse é um amor de amigo. No grego, troca a palavra, porque a intenção muda. Então, o grego é cirúrgico, né? Exatamente. Ele vai usar não só o contexto, mas a palavra ele vai mudar. E aí, é até bom você ter levantado isso, porque muitos chamados exegetas ou exegetas, eles falam que as palavras são polissêmicas, mas, na verdade, tem muita coisa que não é polissemia. É diferente o uso da palavra. Eles desconhecem as outras palavras, isso nós estamos falando de vocabulário, e aí aplica uma palavra para tudo, nasce a heresia por causa da falta de interpretação. Agora, voltando a essa questão, João, ele é um tratado filosófico, na verdade, ele é uma apologia. Por quê? Porque antes do Logos de João, nós temos o Logos de Platão, o Logos de Sócrates, o Logos de Platão. O Logos de Heráclito e o Logos de Filo de Alexandria. O Logos de João, ele precisa mostrar que ele tem a mentalidade baseada na filosofia grega e ele precisa dar uma resposta para tudo aquilo que já foi produzido com relação ao Logos. Por quê? Você vai pesquisar o que era o Logos de Platão, o que era o Logos de Sócrates, Platão, Heráclito e Filo de Alexandria. No contraponto, o Logos de João é a razão pela qual o universo todas as coisas foram subsiste. criadas. E ele apresenta esse
Cristo, o Logos, como aquele que tem a autonomia do universo na palma da sua mão. Em tese, esse Logos estaria ligado com Bereshit, capítulo 1, verso 4, onde diz Vaiomer Elohim Yehior Vayehi Or. E disse Deus, haja luz e houve Vaiomer luz. Elohim Yehior Vayehi Or. É isso. Inclusive, quando você pega Sefer Bereshit, Ahat, Veshtaim, Veshlosh, Ve'arba. Ken Haver, Anitamid. Anitamid Harbe. Esse Logos de João, na verdade, esse Logos, ele está se remetendo justamente a Bereshit. Porque se você pegar Bereshit, no princípio, que princípio é esse? Animevim. Qual é esse princípio? Porque João, Yohanan, ou Ioannes, Ionatan, do jeito que... Ou só Iona também, Sim, né? Existe sim. a possibilidade de ser só Iona. Sim, Tanto sim. Iona como Yohanan eram nomes comuns. Como o próprio Yeshua Sim. era um nome muito comum para aquela época. Ele escreve, e se você pegar a primeira palavra que a Septuaginta utiliza para Bereshit, é Enarqui. Então, ele, na mente dele, ele está falando o seguinte, para o público grego, ele está dizendo que o Logos estava desde o início de todas as coisas. Sim. Para o público hebreu, o judeu, ele está dizendo o seguinte, lá em Bereshit, ele estava também. Ou seja, não dá para desenvolver o universo sem a existência desse Logos. Sem contar, e acho que você vai concordar comigo, que dos 4 evangelhos, agora vai chocar o mundo, mas dos 4 evangelhos, o mais judaico é João. Sim. As pessoas confundem Mateus escrever para judeus, mas o mais judaico, em termos de conteúdo, é o evangelho de João. Sim. E de princípios de pardês, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, da gente falar de Sod, Sim. que é segredos. Uhum. Grandes segredos estão muitos, ali muitos. em João. Muitos. Então ele é um tratado, concluindo, ele é um tratado filosófico, ele é uma apologética, e de todos os evangelhos, ele traz o Cristo divinizado. Só com a obra de João, a gente bate em Geza ou Geza Vermes, a gente bate em Bat de Irma. Você gosta? Sim. E toda essa parafernália que fala como Jesus se tornou Deus. Mas eu não quero entrar aqui. Tem mais aí? Quer comentar alguma coisa sobre isso que eu falei? Não. Olha só, agora a bomba fica no seu colo e eu digo o seguinte, onde termina a fé? Começa a razão na vida do cristão? Até porque é o seguinte, vamos falar a verdade, o cristão, como a gente está acostumado, ele não é muito propício a pensar do jeito que a cultura judaica faz. Eu não estou aqui enaltecendo o judaísmo e batendo no cristianismo. Não, de maneira nenhuma. A gente está falando de cultura, né? Cultura e princípios, raízes. Exatamente. Então, esse tema, a primeira pergunta, inclusive, quando você fala assim que a Bíblia te ensina a pensar e a como pensar, o cristianismo, às vezes, ele quer travar a sua boca, não fazendo com que, ou fazendo com que você não esboce uma mentalidade. A primeira coisa que nós precisamos entender é o que é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Perfeito. A fé manifestada por Abraão e que é o pilar central da fé judaica e o que Jesus viveu, ela é bem diferente da fé pregada no Ocidente, ensinada em muitas igrejas. Por quê? Porque para nós, e me dói dizer isso, principalmente em âmbitos pentecostais, a fé é: fique em paz que tem um anjo descendo na sua casa agora e resolvendo o seu problema. A fé é:
Fica em paz que você não precisa ir até a porta de emprego, até a empresa. Deus vai mandar na tua porta alguém bater e te entregar e te contratar. Acontece. Lógico, existem probabilidades, mas não é regra. Então nós acabamos criando uma fé, na verdade, que ela é uma fé, ela é uma fé obesa, ela é uma fé que faz mal. Ela é uma fé que impede você de se movimentar. Enquanto a fé judaica é Vaiomer Adonai et Avraham. Vaiomer Adonai et Avraham lech lechá. E quando a gente leva isso para a tradição rabínica, a gente sabe que o lech lechá ele é dotado de uma profundidade muito grande, porque vai ter por ti mesmo ou para ti mesmo. Sim. Qual que é o conceito que acontece ali? Abraão tem seus 75 anos de idade. Deus nunca tinha falado com ele antes. Mas, segundo as grandes obras judaicas, como o Talmud, o Midrash, o Pirkei Avot, e os comentaristas rabínicos como Rashi, Sforno, o Rambam, Maimônides, ele sempre foi um questionador. Voltamos para a antiga pergunta. Abraão sempre olhou para a criação e não conseguia entender um sol como Deus, uma lua como Deus, uma estrela como Deus, porque ele percebia que tudo no relógio criacional tem prazo de validade. Dia dura 12 horas. Lua, noite dura 12 horas. Então ele começa a pensar que devia existir um ser supremo por trás disso. Ele tem uma peregrinação, segundo a tradição judaica, defendendo isso em uma época onde proibido era ser ateu, nos tempos de Abraão, proibido era ser ateu, ou proibido era ter um Deus que não tivesse forma. Aí, então, exatamente. Você aí podia adorar um rato, não tinha problema. Você podia adorar o sol, não tinha problema. Agora, você defender que você crê em um Deus invisível, porém real... Deixa eu só fazer uma colocação. Você sabe que a partir dos mandamentos, Haeser Mitzvot, né, pessoal? Porque não fala assim e tal, não sei o quê. Beleza. Então, o que acontece? Quando você fala não fará imagem de escultura para si ou para, que há no céu, para, na terra. para adoração, sabe por que isso? Baseado só nisso aí que você falou. Porque ele tem a forma dele. E, na verdade, é o seguinte. Era o maior segredo das escrituras, e a Torá fala assim, quando estava Moisés, e Moisés via a forma do Senhor. Mas o Senhor falou o que para ele? O Eterno. Ninguém poderá ver minha face e permanecer vivo. Exatamente. Pode continuar. Era só isso aqui. E aí, nesse conceito de fé, o que você tem? Você tem um cara que tem 75 anos de idade, vive dentro de um ambiente pequeno, minúsculo, Avraham, onde ele é um visionário, mas o mundo não crê como ele. E chega um determinado momento que ele fica em uma situação onde ele não cresce mais. Um velho descontente, embora 75 anos naquela época não era velhice. E quando ele escuta a primeira chamada do Eterno, ele escuta o quê? Lech lechá, sai-te por ti mesmo. Por quê? A casa do seu pai não vai mudar. Seu pai é um idólatra. A casa não vai mudar. A parentela, os primos, tio, vão pensar sempre a mesma coisa. E a terra, o bairro, vamos assim dizer, também não vai mudar. Só que o único incomodado com a situação é você. As pessoas que te incomodam, você não incomoda elas. Então, não está contente? Vai embora. Camba. Vai embora. Vai embora. Recomeça com 75 anos de idade, abre mão da herança do teu pai. Do zero. Que eu vou te dar uma terra, se você der um passo. E aí nós temos 7 bênçãos decretadas por Deus em Gênesis 12 sobre a vida de Abraão. Então, eu acredito o seguinte, para a gente matar essa pergunta, eu acredito que a fé termina quando a razão deve entrar. Vamos voltar ao que nós falamos há uns debates atrás, semanas atrás, né, Paulo?
sobre um movimento mirim que anda fazendo muito Sim. barulho por aí. Existem alguns rapazes aí que estão mandando as pessoas rasgarem laudos de leucemia, pararem de ir no médico, porque vão ser curados com a imposição de mãos. Em determinados momentos, ou quase todos, aqui a fé para entrar a razão. Sim. Então a razão, para mim, ela deve entrar na vida do cristão a partir do momento que ele percebe que Deus deixou meios na terra para que ele possa resolver os seus problemas no mundo dos homens. Eu vou contar um testemunho para você rápido. Certa vez, determinada irmã precisava de um transplante de órgão. Eu vou contar de forma mais simples para não me aproximar da história real. E na fila de espera, ela se encontrava, Fábio, em um número muito baixo. Possivelmente ela não conseguiria nem fazer a troca. Mas a igreja orou, a igreja clamou, algo aconteceu que ela subiu e o transplante para ela apareceu. Sabe o que ela disse? Não quero porque Deus vai me curar. Meu Deus. Moral da história, morreu. Então, até onde eu devo ir por fé e até onde eu devo entrar na razão? A partir do momento em que a fé possa atrapalhar aquilo que Deus programou e deixou preparado para mim. Muito bem. E você, tá curtindo esse programa? É isso aí. Não deixe de compartilhar, curtir, comentar. E se você tiver algum assunto que esteja relacionado a esse tema, manda aqui, comenta aí, que é importante. Se você quiser participar de alguma maneira, a gente também está programando para rodar aqui no Instagram as caixinhas de perguntas, onde eu e o Emerson Cicarelli estaremos respondendo as suas perguntas e você pode mandar, inclusive, a pergunta direcionada. A gente vai fazer de nós. um quadro interessante e quem sabe a sua pergunta pode virar, além de tema de programa, se ela for boa, vai passar no crivo da nossa produção, ela pode virar também um Reels para rodar esse mundo com você cooperando. Imagina aí, eu e o Emerson Cicarelli rodando a sua pergunta nesse mundão. Mano. Agora eu tenho a minha última da noite para te fazer. Manda. E já que nós estamos falando de filosofia, estamos nos aprofundando muito nesse texto, essa vai para todos os amantes das escrituras paulinas, todos os teólogos, todos os admiradores do apóstolo dos gentios, aonde o PH vai nos responder. Quanto de filosofia você acha que nós temos nas obras paulinas, PH? Rapaz, hoje você pegou pesado, hein? Se o Evangelho de João... O homem era... Rapaz... O homem era doutor. Olha só, primeiro que Paulo falava pelo menos 5 idiomas. Paulo tinha tripla cidadania. Dadas as informações, ele também discursa sobre o logos dele, ele mostra, ele fala quem era Jesus. Ele também faz o discurso dele clássico na sua tese de mestrado em filosofia grega, trabalhando sobre o amor. O que é o amor? Paulo é o único na escritura sagrada que faz a definição mais ampla do que é o amor e do que não é o amor. E filosofa no Areópagos. Demais, demais. Ali ele domina... Filosofa no aerógapo. Como ninguém. Olha só, tem muito de filosofia em Paulo e é só você pegar Atos, capítulo de número 14. Antes de trabalhar a filosofia de Paulo, o senhor sabe que a filosofia ela passa por alguns estágios. E antes de ter o período clássico ou pré-socrático da filosofia, nós vamos chamar a filosofia da Era Escura, que era o período da mitologia. O período da mitologia é quando você sai da ideia... Essa pergunta anterior que o senhor fez, onde entra a fé e a razão aí, essa discussão, Paulo vai trabalhar isso dentro da filosofia e mitologia. Por quê? Porque em Atos capítulo 14... ele ainda é confundido junto com Barnabé com Hermes e Zeus.
Então, não só a filosofia, mas a mitologia está enraizada dentro da cultura grega escrita na Bíblia. E Paulo vai discursar mostrando para ele de templos ali de outros deuses. Se você ler Atos capítulo 14, você vai entender. Quando chega em Atos capítulo 17, Paulo faz a seguinte citação: como dizia ou como diz os poetas de vocês. Essa citação filosófica, Paulo ele ainda vai rebater os estoicos e os epicureus. Tudo isso dentro da Escritura. Então, se ele não tivesse um conhecimento mínimo de filosofia, mitologia, ele jamais poderia se levantar para discursar no Areópago, como o senhor muito bem colocou. Só que ele usa a filosofia em prol da apologética e em prol da sua missão. Aí eu encerro essa pergunta te falando o seguinte: as pessoas que falaram que você tem que eliminar tudo, inclusive uma má interpretação de que Paulo tenha falado que tudo que ele adquiriu como conhecimento era como esterco, né? Porque, na verdade, ninguém joga esterco fora. Esterco não. O esterco vale ouro hoje. Esterco serve para adubar. É verdade. Se Paulo não tivesse estudado filosofia, ele não tinha evangelizado 1% do que ele ganhou de alma para Jesus. Fazendo de louco, ganhando louco. Fazendo de sábio e ganhando sábios. Uau! Queria encerrar a minha também contigo. Pode e comentar aí, pessoal? Me fala depois de uma dessa. Queria encerrar aqui, nosso tempo é bem curto. A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: quais são os motivos de Jesus fazer perguntas e não apenas responder? Porque, assim, totalmente diferente daquilo que a gente vê nos dias de hoje, se alguém te fazer uma pergunta, ofende, tem aquele ditado popular, perguntar ofende? Não deveria, né? Então, qual o impacto por trás dos ensinamentos de Jesus quando ele faz pergunta e não está preocupado só em responder? Inclusive, é o que nós falamos na inicial. Dependendo da resposta da pessoa, Jesus nem esticava a conversa. Bom, para isso nós vamos precisar entender como funcionava as prédicas judaicas, que são muito diferentes das prédicas cristãs. Nós vamos precisar entender a homilética, se é que posso dizer que existe judaica, diferente da cristã, onde a maneira de ensinar é totalmente diferente da maneira de pregar. Nós pregamos. Nós precisamos de 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos para desenvolver uma boa mensagem. Dentro da tradição judaica, o ensino ele é obrigatório não ser ofensivo. O ensino é mussar, ética. Provérbios 1:7. É por isso que você tem esse domínio todo quando você está no debate. Eu presto atenção nisso. Você acha que eu não te observo? Eu posso não estar lá do seu lado, mas eu assisto seus debates. Eu nunca te falei isso. Queria falar ao vivo aqui. Não é para rasgar. Mas, tipo assim, teve um debate que você participou. Eu não vou falar o nome do cara, mas depois eu te falo no privado. Que o cara não deixou nem você falar. O cara te cortou. Cara, você mete uma postura aqui, tipo, de relaxado, de boa, e deixa seguir, depois você volta na mesma batida. É daí que você tira esse domínio próprio? Olha, eu vou falar algo para você hoje aqui. É difícil, assim. Você, mas... sabe, eu não tenho esse domínio. Eu nunca agredi ninguém ao vivo e nem... Né, os caras veem a gente latindo igual pitbull aí, porque nós somos negão e pá. Sim. E se vier levar o chicote vai estralar, tá ligado? Sim. Mas a gente tem o domínio. Mas você, cara, você tem um domínio assim que eu olho e falo, mano, se eu tivesse no lugar dele, eu não tinha esse controle. Eu imagino. Cara de Vladimir Putin, né? Não muda o semblante, né? O semblante não muda. Olha, cara, eu vou dizer uma coisa para você aqui. E isso também é para que muitos cristãos acabam perdendo um pouco da ignorância, né? Eu sou professor de hebraico bíblico, amo a língua semítica, também sou professor de aramaico. E depois que eu comecei a estudar mussar, ética judaica, minha vida mudou. Eu era um cara muito nervoso, eu era um cara muito irritado, mas eu acabei
conhecendo, passei pelo seno da cultura judaica, depois fui presenteado com Maran Sheli, o grande mestre. E beijo, Maran. E eu posso te dizer que eu estudei tradição judaica a fundo, eu me joguei. E vou te dizer uma coisa que pode chocar o mundo. Eu tenho um irmão judeu que se converteu, estudou se eu não estiver enganado, na Mehon Meir, uma escola judaica. E durante 1000 vezes ele veio para mim e já falou assim, se converte, cara. Você tem um conhecimento de Antigo Testamento muito grande. O que você fica fazendo no meio de um povo que não valoriza teu conhecimento? E eu digo para você que a única coisa que me fez não passar para o lado da lei é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque quando eu estava caído, quem me encontrou na rua e me estendeu a mão foi o Cristo. Então é isso que me faz continuar no cristianismo, PH. Amém. Mas de tanto eu estudar, Mussar, Psicologia dos Justos, que livro? Já leu? Já. A Ética dos Sinais, já leu também? Puxa vida. Ele, Shimon, dizia, em toda a minha vida nasci e cresci no meio dos sábios. Sim. Segura essa, João. E não encontrei remédio melhor para a alma que o silêncio. Pois não é a teoria o necessário, e sim a prática, e aquele que muito fala traz para si pecado. Então, de tanto estudar Mussar, de tanto estudar ética, de tanto estudar essa linha, que para mim é a melhor linha da tradição, que é a ética, o que você não quer para o outro, não faça, eu acho que isso acabou entrando um pouco em mim. E um dito que eu li na Psicologia dos Justos, que o autor é desconhecido e mexeu muito comigo, foi o seguinte: perante o Eterno, perante a Kadosh Baruch Hu, é melhor que você seja o ofendido do que aquele que ofende. Então, eu trouxe isso para a minha vida de um jeito que eu acho que acabou se tornando a minha armadura. E nesses debates que você assistiu eu já vi cara com a mão tremendo, não de nervoso de Bíblia, mas que queria me bater. Sim. Porque a minha postura, ela fica de um jeito que parece que eu me transformo, e não é de propósito. É preparado, né? Exatamente, é uma coisa que vem. E aprendi também com o mestre da Galileia, né? Ele fala isso aí, ele ensina isso. Né? Aquela sacada que ele teve, o batismo de João é de Deus ou dos homens? O batismo de João, não. Você faz esses milagres em que autoridade? Aí ele disse, eu só respondo o dia que vocês me responderem de quem é o batismo de João. Então foi daí que eu acho que eu... Que pergunta inteligente. Pensei que nunca alguém me perguntaria isso na vida. Foi daí que eu criei essa defesa. Que alguém nunca perguntaria o quê? Essa pergunta que você me que fez, você descobriu um dos meus segredos. Cara, não é te cortando. Eu tenho falado para você, olha só, a gente vai investir no conhecimento pesado aqui. E eu queria falar, se você quer patrocinar esse programa, não perca essa oportunidade, porque a gente tá aqui, eu e o Emerson, de forma sincera, verdadeira, entregando o nosso melhor. Quer estampar a sua marca aqui no Cristosofando? Quer fazer parte desse projeto que é de Deus e que vai levar o seu produto com qualidade e segurança? Entre em contato no nosso direct agora e, além de fazer parte desse programa, você vai poder abençoar e semear a nossa vida. E só para encerrar a pergunta que você me fez, o porquê Jesus mais perguntava e menos falava, nós precisamos entender que nos tempos de Jesus não se ensinava por pregação, e sim por parábola. Agora nós vamos descer numa profundidade do hebraico. Parábola no hebraico, no grego, parabolê. Uhum. No hebraico, machal. Sim. Só que você se lembra que existe um verbo na língua hebraica que tem o mesmo significado que parábola? Machal. Verbo governar. Animoshel, animoshelet e por aí vai. Sim. Então, beleza. Então, se machal serve tanto para governo como para parábola, significa que quando eu escuto uma parábola, ela deve trazer um governo celestial sobre a minha vida. Sim.
Porque um semeador saiu a semear. O primeiro foi ali, o segundo foi ali, o terceiro foi aqui, o quarto foi ali. Quem tem sabedoria, entenda. As prédicas do mestre não duravam um minuto. Você se irrita quando você está pregando e tem alguém mexendo no telefone? Sim. Você se irrita quando você está pregando e tem alguém conversando na sua frente? Sim. Você se irrita quando você está pregando e tem alguém andando pela igreja? Sim. Nós precisamos aprender mais com ele. Porque ele não estava nem aí. Uhum. Ele continuava fazendo. Eu não consigo ser igual. Quem tem sabedoria, porque aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Sim. 1 João 2,6. Quem tem sabedoria, entenda. Ouviu, ouviu. Não ouviu, amém. Problema seu. É porque quem não vai respeitar é que não está afim de receber o segredo, né? E quando você escuta as prédicas dele, tá todos nós aqui. Eu entendo de um jeito, você entende de outro, o João entende de outro, o Fábio entende de outro, e cada um vai pegar secretamente a porção que lhe é dada pelo Espírito. E Jesus tinha um outro hábito, que era os debates das praças, que dentro do aramaico suriston, né? Para quem não sabe, o aramaico suriston é a língua que Jesus falava, é chamado de pilpul. Os pilpul que eu estou falando aqui, acontece muito ali em Mateus capítulo 5, 6 e 7, quando ele grita, ouviste o que foi dito, para mim uma das partes mais, ouviste o que foi dito aos antigos. O povo gritava atrás da lei de cabeça, não matarás. Eu, porém, vos digo. Vem comigo. Eu, porém, vos digo, eu vou interpretar a lei para vocês. Aquele que apenas olhar para o teu irmão e desejar matar, já matou. Então, a linha de trabalho dele era uma linha que, a todo momento, eu não digo que era desafiada, mas ele tinha que ser muito afiado, porque, PH, muitos não sabem, mas a época que Jesus prega é a época de Yerushalayim Shelazav, a Jerusalém de ouro no conhecimento, porque você não tinha só Jesus. Vamos lá, vem comigo? Você tinha escola de Hillel, e Jesus tem muito dessa escola. Sim. Escola de Shammai. Você subia para a Judéia, isso atrelado pelo Talmud, com prova histórica. Você subia para a Judéia, você tinha a escola dos Tanaítas. E os Tanaítas tinham Yohanan ben Zakkai. Então tinha muito mestre naquela época. Só que todos velhos. De repente se levanta um galileu, filho de carpinteiro ao olho humano, com 30 anos de idade, sendo um netzari, botando para quebrar. Um galileu que inflamava multidões. É ele. Muito bem. Cara, fantástico. Eu aguardo... Vamos fazer mais um espaço desse aqui. Vamos fazer um de 3, 4 horas, né? Vamos. Se você patrocinar, a gente faz muito mais. Nosso tempo está chegando ao fim. Emerson, é sempre um prazer estar com você aqui no Cristosofano. Agradeço a Deus pela oportunidade, né, que eu tive de participar desse programa aqui com você. E eu tenho aprendido muito com cada entrevista, com cada bate-papo. E eu tenho certeza que a nossa audiência também. Muito obrigado por esse programa. Muito obrigado você por estar aqui. Não deixe de seguir, curta, compartilha e vem conosco. Obrigado, viu, Emerson? PH. Tamo junto, irmão. É nóis. Tamo junto, irmão. Até o próximo? Até o próximo. Manda um alô pra galera aí. Lá fora tinha o Arlindo Cruz e o Sombrinha. Agora tem quem? Aqui tem o Sica e o PH. Beijo no seu coração e até o próximo Cristosofando. Chilama de Maranã.